Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, ajuda-nos a estudar a Tua palavra, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Mas tudo de hoje continua com o tema As Nações, uma continuidade do nosso estudo da semana passada. A palavra de Deus diz assim, Salmo 46, verso 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, Deus, o nosso Pai, é todo-poderoso e ele deve ser continuamente exaltado. Mas, embora ele esteja lá altamente exaltado, ele também está próximo daquele filho. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Todo-Poderoso, ele é transcendente. Muito próximo, ele é imanente. Deus é nosso Pai. Então, a palavra de Deus apresenta que Deus, ao criar este planeta, ele deu ao casal um primeiro mandamento, uma primeira ordem, e foi: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra de Deus é certa, o Criador está afirmando. Mas a criatura colocou algo diferente. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Então, o Criador está dizendo que está certo, a criatura também está dizendo que está certo. Gênesis 3, verso 6 diz que a mulher e o homem escolheram a voz da criatura. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, eles desobedeceram ao Criador, infelizmente. Deus, em sua presciência, conta que algo iria acontecer no futuro. E ele diz: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Jesus reafirma isso com outras palavras. Ele diz em João 13: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Deus então estabelece para a humanidade o que vai acontecer no futuro. Não que ele esteja no futuro, ele está no mesmo tempo que nós, mas ele, em sua presciência não causativa, conta o que eu vou fazer no futuro, o que as nações irão fazer no futuro. Se eu acreditar no Senhor, quando essas coisas acontecerem, a minha fé em Cristo, na palavra de Deus, vão aumentar. Primeiro exemplo, Daniel 2. Ali Deus apresenta, através de alguns metais, uma estátua, o movimento das nações até a volta de Jesus e o reino eterno. Lá diz: Tu, ó rei, no caso Nabucodonosor, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça era de ouro, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, alguém leu esse texto e está aí nos apresentando uma proposta. E isso foi apresentado a Daniel em 603, quando ele tinha 21 anos, e hoje nós olhamos para trás e vemos que Deus realmente é o Deus mais poderoso que temos. É o único Deus. Ele colocou de maneira muito clara o que iria acontecer no futuro, e isso aconteceu. Veio a Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia, o Império Romano, e o Império Romano dividido em 10 partes. Uma pedra então foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze
prata e o ouro. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse é o momento que Deus vai estabelecer aqui um reino eterno. Outro exemplo, Daniel 7. Ali as nações são apresentadas através de quatro animais: um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal. Fazendo um paralelo entre a estátua e os animais, nós temos, novamente, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Os 10 dedos, os 10 chifres. Deus contando o que vai acontecer no futuro, não porque ele causou isso, mas porque ele conhece todas as coisas e conta antes. Se confiarmos no Senhor, quando esses eventos acontecem, nossa fé no Senhor aumenta. Mas o Apocalipse também apresenta alguns aliados do dragão que iriam surgir depois dos reinos das nações ali de Daniel 2 e Daniel 7, ainda antes da volta de Jesus. Temos aí um aliado do dragão que surge no mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. Esses três animais nós já vimos em Daniel. Então, aqui eles estão unidos representando esse inimigo do povo de Deus. E quem lhe deu o poder? O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Esse período profético é 538 a 1798. O poder ali em evidência é o poder do Império Romano, mas agora papal. O poder papal faz o papel civil e religioso ao mesmo tempo. E eles fazem o quê? Blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Há uma relação aqui do tabernáculo, do santuário com o céu. Em vez das pessoas orarem a Deus em nome de Jesus e haver a intercessão lá no santuário celestial, alguém se assenta sobre o santuário. E isso é uma blasfêmia, uma maneira de difamar o santuário do céu. Alguém na terra se coloca como intercessor no lugar de Jesus. Esse poder que surge no mar surge num continente muito povoado. As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Mas a profecia de Apocalipse 12 diz que a mulher, representando a igreja verdadeira, então é socorrida pela terra. A terra abriu a boca e engoliu o rio, as multidões que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, vários símbolos representando a perseguição do dragão através de muitos povos, a igreja verdadeira. Aonde a igreja conseguiu refúgio? Na terra. Isso historicamente se preenche perfeitamente o movimento dos peregrinos do continente europeu para a nova terra, o continente americano. Aqui nós tínhamos sacerdotes e reis. Aqui não, aqui nós votamos e aqui há liberdade de consciência e de adoração. Mas a profecia avança e diz que, infelizmente, daquele lugar que foi refúgio para o povo fiel, há de surgir um inimigo, outro aliado do dragão. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Parecia cordeiro, mas quando falava, falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, esse inimigo, aliado do dragão, surge do lugar que foi abrigo, surge na América. E o foco também opera grandes sinais, milagres, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O método de
Enganar agora desse aliado é a sedução pelos milagres. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais milagres que lhe foi dado executar diante da besta. Então, em meio a este inimigo que tem o foco em perdoar pecados no lugar de Cristo, esse outro inimigo que tem o foco em milagres para ocupar o lugar do Espírito Santo, né? Que é aquele que concede os dons espirituais, sobra um restante, de acordo com o Apocalipse. Qual é a identidade desse restante? Os restantes da sua descendência são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é a missão desse restante? O evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. E a missão continua até o verso 12. Como esse restante tem a sua identidade ali formada? Olha lá, Daniel 12, verso 4 diz: Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o livro de Daniel, que está selado, e o saber do livro de Daniel vai se multiplicar. Mas isso vai acontecer depois do tempo do fim. Nós já aprendemos. O tempo do fim começou em 1798. Esse livro agora aberto é profetizado em Apocalipse 10:8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. O livro de Daniel, agora aberto. Depois de 1798, as pessoas começam a esquadrinhar, pesquisar, estudar, e o saber do livro de Daniel se multiplica. Aí o remanescente, o restante, está se alimentando. Ele não está refazendo a verdade, ele está rebuscando a verdade, descobrindo que aquilo já estava ali e as pessoas não estão praticando. Vem então o reino eterno, lá da profecia de Daniel 2. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, esse evento vai acontecer depois da volta de Jesus. O fogo que consome os ímpios purifica a terra, isso depois do milênio. Todo vestígio de maldição é removido, nem o inferno a arder eternamente. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através das eras interminas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. No final, o Senhor vence. Essa é a revelação da palavra de Deus. E aqueles que estão com o Senhor têm a vitória pelos méritos de Cristo Jesus. Façamos parte deste grupo do restante que aguarda a vinda do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela luz da tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com o que o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Jesus. Amém.